Vamos lá, esse é um assunto delicado, né? A gente também não pode aqui se precipitar baseado em imagens. O Palmeiras está no direito dele de interpretar como uma prova clara, quer dizer, para mim falta o áudio, né? O Dionísio Domingos, que é o diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, ele de fato, ele aparece ali no vídeo, conforme mostrou a TV Palmeiras, deixando o túnel em direção ao campo. Sim. E fica relativamente próximo ao quarto árbitro, que na hora do lance não marcou nada e depois desse diálogo tomou uma decisão. Bom, enfim, o Dionísio, a gente abriu espaço aqui no Bom Dia Fox para ele conversar hoje com a gente, para tentar esclarecer a participação dele nessas imagens. Ele não quis falar, tá no direito dele também, não quis pronunciar. Acho um erro, que ele deveria justamente esclarecer para evitar especulações, mas também está no direito dele. Qual a leitura que você faz, Nadine, disso tudo? Primeira pergunta, a pergunta básica. O Dionísio, ele poderia ir à beira do campo ali no momento da confusão? Então, ele não estava designado com a arbitragem, né? Na escala de arbitragem. Então, o fator de ser do grupo da arbitragem, não. Ele não estava nessa função. Se eles tinham outra função em protocolo de federação, porque existem várias funções, existe muita gente que fica dentro do campo, existem várias funções, isso é em final de campeonato, em jogos de clássico, sempre tem muita gente, o que é um cuidado que o grupo inteiro deveria tomar mais, porque o acesso ali, a arbitragem não tem controle, porque não vai ficar sair perguntando qual é a função de todo mundo que está ali dentro. Mas provavelmente ele estaria ali no gramado por outra função. O que não tira, ele não poderia era conversar com ninguém da arbitragem, isso não. Agora, estar dentro do campo, a gente não sabe se ele estava em alguma função pela Federação Paulista ou não. Não é divulgado pela Federação os seus funcionários, o que eles estão fazendo ali. Mais um ponto que ele poderia esclarecer, né? A gente só conseguiria a resposta se ele estaria escalado para alguma outra função, se a Federação Paulista de Futebol se manifestasse. Exatamente. Olha, o Dionísio Domingos está fazendo a função do protocolo. Por isso ele estava lá. Por isso estava lá. Mas o que não dá o direito de falar... Não dá o direito, mesmo ele sendo diretor do departamento de arbitragem, não dá o direito de falar com o árbitro. Ali, ninguém poderia falar com o árbitro. A gente viu que muita gente falou, né? É treinador, é delegado, é o diretor, jogador. Então, o fato, temos as imagens, é nítida que existiu realmente uma comunicação ali entre, né? Pelo menos da postura corporal, a gente não sabe o que foi falado. Então, não podemos julgar ali o que realmente essa decisão foi por alguma coisa que aconteceu nesse momento ou por outro fato que a arbitragem falou mesmo pelo intercomunicador. Então não tem como... Esse cuidado é preciso ter, porque essas imagens, pelo que a gente consegue analisar, são imagens do Allianz Parque, das câmeras do Allianz Parque. Câmera de segurança. E fica nítido um contato. Mas aí é o que o Calheiro já ressaltou aqui, mano. Enquanto não tiver um áudio, é difícil da gente acusar ou provar alguma coisa, porque ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter dado uma orientação sobre o pênalti, ele poderia ter falado, pelo amor de Deus, acaba com essa lambança que vocês só estão piorando, X. Fica na base da suposição, né, Lívia? Fica na base do achismo. Eu acho que é complicado, o Palmeiras ele tem o direito de reivindicar, inclusive solicitar para que essa partida seja adiada. O Palmeiras vai... Adiada não, suspensa, né? Ou então cancelada. Anulada, porque o Palmeiras ele entende que ele foi prejudicado por essa situação. E o Palmeiras está no direito dele, ele está buscando aí todas as provas para que ele possa alegar isso diante do tribunal. Mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer, Calheiros, porque o próprio Dionísio, eu duvido que ele vá assumir que ele conversou com o árbitro. Ele vai falar, não me manifestei, eu cheguei próximo do árbitro, como a imagem mostra, mas eu fiquei calado. Inclusive, Nadine, uma outra dúvida que as pessoas me perguntam bastante, eu gostaria de perguntar para você, que é a referência na arbitragem hoje aqui no Brasil. Vamos lá. O quinto árbitro, que está ali também de calça, naquele bate-boca e tudo mais, ele pode interferir junto com o quarteto de arbitragem? Porque você tem o árbitro central, você tem os dois assistentes e tem aquele quarto árbitro que corre na lateral do campo. Exato. O que na minha avaliação é um absurdo, porque se tem um árbitro, esse quarto árbitro apitando do lado esquerdo do campo, deveria ter um outro do lado direito para poder dar talvez aí um pouco mais talvez subsídios para que o árbitro possa apitar com mais convicção. Mas enfim, é um outro lance. Esse quinto árbitro, ele está de calça, ele não participa ativamente do jogo. Havendo um lance de polêmica, ele pode se manifestar também perante o árbitro principal, ou bandeira, ou algo do tipo?
ele pode se manifestar sim, porque ele faz parte do grupo da arbitragem. Ele está designado para aquela partida, tanto que se algum árbitro assistente se lesiona, quem vai assumir a função é ele. Então, ele faz parte da equipe, ele pode dar a sua opinião. É legítimo, então? É legítimo. Ele pode dar a sua opinião. Nadine, agora sobre o que o Mano questionou, que o Palmeiras vai tentar recorrer, anular o último jogo, isso pode de fato acontecer? Podem anular o resultado da última partida, anularem a partida em si da final do Campeonato Paulista? Pode acontecer, isso vai depender do Tribunal de Justiça, da explicação que os funcionários ali que estão envolvidos, né? Porque parece que vai ser no dia 23, eu não me recordo a data, mas eles vão pressionados a falar o que aconteceu de fato, cada um vai... O Palmeiras quer que o diretor de arbitragem seja mas provavelmente será no tribunal, no TJD de São Paulo. Provavelmente dia sim. 23, né? Acho que vai ser chamado para ouvir, 23, não somente ele, todos os envolvidos, né? Todo mundo que estava ali dentro do campo, para ver se conseguem tirar uma conclusão ou se tem alguma prova realmente que existe a interferência externa. Daí sim poderá acontecer a anulação da partida. Ser esclarecido. Por isso que eles pediram, lembra que ontem nós destacamos aqui a carta aberta do Palmeiras, que eles colocam algumas... A gente não destacou que não era observação, sugestão, eles impuseram, exatamente. E eles sugerem isso, né? Eles impõem isso, que eles gravem a comunicação dos árbitros, porque é justamente o que está faltando agora, né? Áudio comprovando. Até pra gente aqui não contornar esse assunto, não passar batido, deixar pelo menos aqui, ó. Enquanto não houver um esclarecimento de fato do que aconteceu, e a gente vê, por exemplo, as pessoas envolvidas ainda não se posicionando como deveriam, isso permite o quê? A gente emitir nossas opiniões. Então, faz a sua leitura. Né? Eu vou manter a minha aqui. E ainda mais baseado agora por essas imagens divulgadas pelo Palmeiras. Gente, o quarto árbitro, no momento do lance, ele não marca nada. Nada. Depois que supostamente ele conversa com o diretor de arbitragem, ele volta correndo pro lance e toma uma decisão com uma Marcelo Aparecido. Então, peraí, gente, não tem bobo no futebol também. Não tem bobo. Né? Eu me coloco no direito de achar sim. Eu não estou aqui afirmando, mas eu acho que houve interferência. Eu acho que o quarto árbitro trouxe a informação pro quarto árbitro que não foi pênalti. E o quarto árbitro foi levar pro árbitro. Que no momento do lance, ele não falou nada. Não adianta mostrar a imagem que for. O quarto árbitro não se posiciona. Se ele estava convicto, ele apontava na hora. Até porque, como já estive ali dentro do campo, se eu tenho certeza absoluta, minha primeira reação é a manifestação. Eu acho que quando tens uma certeza de algo muito claro, tu vai se manifestar logo. Vai esperar 8 minutos? O fato pode ser que ele tenha convicção, não tinha total convicção, e depois de várias informações entre todo mundo da equipe, resolveram voltar atrás. Mas isso daí Havia uma comunicação tão clara. Ele tentava falar pelo microfone e o auxiliar não ouvia, o auxiliar tentava falar, ele também não ouvia. Mas quando você não ouve uma pessoa e você precisa decidir rápido, o que você faz? Você chama o cara, você agrupa aquele conjunto de pessoas que podem definir a partida para que se resolva logo. Exatamente. Agora, não consegui ouvir. Ficou complicado. Bom, o árbitro do jogo, o Marcelo, ele já se manifestou, ele conversou aqui com o programa, com a turma, você estava, né, do rádio, do Fox Sports Rádio, ele se manifestou. O Dionísio, nós abrimos espaço para ele aqui no Fox Sports, ele não se manifestou. Vamos aguardar para ver se ele e toda a equipe de arbitragem se manifesta, ao menos no tribunal, para que eles esclareçam o acontecido. O que não dá é pra gente seguir com o Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista não tem encerrado. E lembrar que hoje eles têm um jogo importante. Pois e aí é o detalhe que pode complicar a vida do Palmeiras. O Palmeiras está tão envolvido na resolução desse problema, o Campeonato Paulista, que a hora que a gente esquece, hoje tem Palmeiras e Boca, jogo importante pela Libertadores. Se o Palmeiras vencer o Boca, pode ficar com a vida resolvida na Libertadores. E eu vou deixar uma pulguinha aí atrás da orelha, porque a arbitragem é do Uruguai, que vai para a Copa do Mundo. Estamos falando dos árbitros que vão para a Copa do Mundo. Ele que só fez uma partida esse ano. Foi da cirurgia, né? Porque ele sofreu uma lesão no menisco, ele fez uma cirurgia, então está voltando agora. E para lembrar também o episódio onde já aconteceu com ele a mesma coisa, uma paralisação grande de 10 minutos, que foi na Copa América, Brasil e Peru, onde aquele jogo ficou paralisado. Eu lembro bem. Fiquei preocupado. Vamos fazer o seguinte. É melhor. Já tem polêmica demais. Vamos analisar a arbitragem dos jogos de hoje? É melhor? Goiás. Vamos dar uma